Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Bom, aí mais um resenha no ar, né? Começando aí mais um programa, edição qual? 106, é isso? Nem olhei aqui no YouTube, não vou olhar também. Mas tá aí, vai estar aí na legenda, na descrição, no título, melhor dizendo, né, do vídeo. Vamos a mais um resenha aí. Você já me perdoe desde já se minha voz der umas falhadas aqui, que tá meio... né, que ontem estive no The Town pra ver a banda da minha vida, Green Day. Então, soltando a voz e show é assim, né? Se for pra ficar calado, pra ficar parado, pra não me quebrar todo, eu nem vou. Eu fico em casa, assisto na TV. Então, é igual o jogo de futebol. Se for pra ficar quieto lá sentado na arquibancada, eu também não vou. Embora, às vezes, só de pensar, às vezes, assim, assistindo o jogo, igual os amendoim faz, é interessante. Mas show, os show que eu gosto de assistir, não dá pra ficar parado. Mas enfim, estamos para falar disso. Vamos falar de São Bernardo. Tivemos a primeira rodada da segunda fase aí da Série C, né? Momento decisivo aí. E a gente está aqui para falar aqui nesse tempinho aqui de programa. Tivemos muitas, né, umas polêmicas aí, né? Nessa segunda fase tem o VAR, mas o VAR e nada é a mesma coisa, pelo que a gente pôde perceber. Não querendo fazer aqui um coitadismo, mas da mesma forma que também a gente já foi beneficiado, dessa vez a gente foi prejudicado. Então a gente vai comentar isso aqui hoje, né? E também ver os melhores momentos, a gente discutir aí como é que foi a rodada, que apesar do empate em casa, eu já falo aqui que, né, na minha opinião, eu não saí do estádio tão puto porque a reação no segundo tempo, a forma como o time jogou, se comportou, uma postura de time que quer subir, os caras dando a vida, jogando pra valer, com raça, me deu uma boa impressão e eu fiquei com orgulho até do segundo tempo que a gente teve. Mas a gente também tem que falar do primeiro tempo, que foi uma loucura, assim. Parecia aquele uniforme azul do Londrina, a gente até brincou, parecia o Manchester City no auge ali, né? Então, assim, foi uma loucura, assim, que depois da vinheta aqui, quando a gente for analisar o jogo, a gente comenta um pouco melhor. Mas loucura que o primeiro tempo, assim, o Londrina voou. E o segundo tempo foi o contrário, e isso mostra o equilíbrio que as duas equipes têm, né? As duas equipes estão empatadas claro que foi só um jogo, mas estão empatados em todos os critérios, até em cartão amarelo, que foram muitos, inclusive, nesse primeiro jogo. Na primeira fase foi também a mesma campanha, com a diferença apenas de saldo, porque eles têm tiveram o melhor ataque da primeira fase. E nesse primeiro tempo do jogo de sábado, a gente viu esse melhor ataque em ação e quão perigoso eles são. Né? Então, olho no Londrina, porque o Caxias já não conseguiu ganhar a primeira fora contra o adversário que teoricamente é o mais fraco desse grupo, né? Na segunda fase. Então, a gente vai analisar um pouco tudo isso daí. E desde já eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like, deixar o seu comentário, né? Eu sei que no programa gravado as pessoas não comentam, não interagem, não deixam o like, bendito. Então colabora com o tio aqui, deixa o like, comenta aí, manda seu comentário, que a gente interage aí durante a semana, depois. É lógico, é a mesma coisa que ler ao vivo e tal, mas já expliquei para vocês, meus queridos, né? A necessidade de ser o programa gravado. Tá sendo muito melhor pra mim. Então, é claro que no final das contas, eu acho que o trampo é até um pouco maior. Tem um trampo de fazer o programa ao vivo e tem um trampo de fazer o programa gravado. Eu acho que o trampo gravado às vezes é um pouco maior, porque eu tenho que ficar editando o vídeo, né? Pra ficar no formatinho legal e tudo mais. Enquanto no ao vivo não tem, né? Então, enfim. Mas também quanto mais eu falo, pior é o trabalho pra mim, né? Depois de editar. Então vamos fazer isso aqui de forma rápida. Mas mais uma vez reforçando pra você participar aqui do vídeo, deixar aquela força aqui do like, de se inscrever, porque a gente não tá ganhando um inscrito, não. O Instagram, só nessa semana passada, a gente ganhou uns 100 seguidores. Por conta, acho que do momento do time, a segunda fase. Muita gente seguindo resenha, conhecendo a página. A gente tivemos alguns posts que tiveram muito alcance. Aquele do acesso do Tigres, louco, bombou. Do Samuel Lino também. Roda a vinheta. E vamos que vamos. Boa pra salvar o São Bernardo! Dali, Beto! Do São Bernardo! E o São Bernardo numa temporada estrelada para ficar marcado para sempre na história. Pois bem, galera, vamos lá. Primeira rodada da segunda fase, São Bernardo e Londrina no primeirão, a expectativa 1000, ansiedade 1000.
de todo mundo, né? Que a gente fizesse essa estreia muito bem, que a gente tivesse um bom desempenho e o time, né, conseguisse o resultado. Na primeira fase, eu até tinha esquecido na semana passada, né, na live, eu não lembrava que a gente tinha vencido o Londrina. Não, vencido não, empatado também, né? Mas assim, achei que a gente tinha perdido pra eles. Na minha cabeça a gente tinha perdido e lá em Londrina. O jogo foi aqui e foi empate, né? Mas um empate, se não me engano, em 0-0. E aí, mas assim, fator casa, né? A gente pensa, não, a gente tem que ganhar em casa. Embora nessa primeira fase também a gente tenha tido um pouco de dificuldade, às vezes, de jogar bem em casa. Parece que às vezes fora flui melhor, o que pode ser bom também, né? Ainda mais que esses próximos 2 jogos fora que a gente tem aí, contra o Caxias e o Floresta. Mas assim, a gente tava na expectativa porque, poxa, esse jogo dá muita moral vencer, né? Imagina se a gente tivesse vencido esse jogo, a gente estaria na liderança isolada, né? Com um empate, né? O empate no outro jogo é sempre muito bem-vindo, né? Não importa o que aconteça com a gente no nosso jogo, o empate do outro lado sempre é muito bem-vindo. Porque quanto menos os outros times ganham pontos, a gente tá ainda mais na briga. Em 2023 foi assim, vocês podem lembrar. Mas enfim, né, vou falando da partida. Estávamos empolgados e tudo mais, e com a questão da diretoria ter feito a boa aí dos ingressos e tudo mais, embora tenha toda aquela questão de, a gente já discutiu se vale a pena ou não, se é justo ou não ingresso gratuito, mas eu acho que vale tudo agora para atrair o público, e a diretoria também botou a primeira fase toda com ingresso super caro, então que agora coloca o ingresso de graça mesmo. E primeiro ano que eu acho que tem que colocar ingresso de graça, né? Apesar das discussões que a gente já teve sobre isso aqui no Resenha. Mas enfim, não tivemos o público esperado, mas também não foi ruim, né? Pelo menos olhando ali na arquibancada, parecia muito bom. E eu gostei que em muito momento o povo tava empolgado com o jogo, né? Cantou algumas vezes, isso é legal porque teve uma hora no segundo gol que a gente tava com chance de virar e eu vi muito do povão cantando. E eu confesso que fiquei arrepiado ali, cara. Porque é raro ver esses momentos, né? A gente já não tem um público bom. E o povão, quando tá lá, eles ficam sentados, vibram no gol só. Então, muito legal ter visto isso, assim, presenciado isso. Espero que tenhamos outros momentos ainda melhores. E claro, com a importância dos jogos que podem vir lá na frente, podemos ter públicos mais participativos e maiores. E também um fator ruim no sábado é que o tempinho ruim complicou, mano. Uma garoa que voltava, muito frio. Eu sei que pra mim não é desculpa, pra muitos que estão assistindo aqui não é desculpa, mas tem a família que não vai. Já vão falar, pô, eu não vou, o estádio é coberto. E lá embaixo é muito ruim de assistir o jogo. Então a pessoa fala, eu não vou ficar lá em cima lá, mesmo capa de chuva, né? Enfim. Acaba não indo, afasta, né? Mas ainda assim tivemos perto de 2.000 pessoas, se não me engano, nesse jogo. Mas enfim, ainda acho muito pouco, né? Para um jogo que é de graça, devido à importância dele. Mas enfim, já perdemos muito tempo aqui falando, 10 minutos quase de vídeo aqui nesse lenga-lenga. Vamos falar do jogo e vamos colocar já os melhores momentos a partir de agora, pra gente entender como é que foi essa partida aí. Essa imagem do primeirão, inclusive, ainda não tinha chegado muita gente. Tem muita gente que chega com 5 minutos de jogo e tal, porque uma parte ali na esquerda, entre a Febre e a Guerreiro, estava vazia, mas depois estava bem mais cheia. Mas, enfim, vamos ao jogo. O jogo que, como eu falei, né, primeiro tempo, foram 2 tempos totalmente diferentes, cada equipe venceu o seu tempo. Primeiro tempo o Londrina venceu por 2-0, segundo tempo o São Bernardo venceu por 2-0. E aí você já viu com 5 minutos de jogo o balde de água fria que a gente tomou, né? E aí esse contra-ataque mostra o que foi o jogo do Londrina, né? No primeiro tempo. E o nosso também. Aliás, a falta do nosso. O ataque do Londrina é extremamente perigoso, muito rápido. Deixa eu até puxar o nome dos atacantes aqui. Enquanto a gente assiste aí o replay do gol. Mas, mano, o Iago Teles, né, que fez o primeiro gol, ele que é o artilheiro do campeonato, né, da Série C aí. Tem o Diego Quirino, o Cristiano, que é o 10, Eliel. Mano, esses caras são muito rápidos. Botou a gente na roda, pode-se falar assim. Olha essa bola, cara, que não entrou aos 11 minutos ali na trave. Então, assim, isso mostra o quão o Londrina tava dominando. E assim, assim como o tempo ia passando, o cu na mão era maior, porque eu pensava, mano, vai sair mais gol e a gente vai levar uma sapecada. E, mano, a gente vai perder já as esperanças de acesso no primeiro jogo. Porque quando você leva um 3-0, um 4-0, você fala, meu, o que será de nós nos outros jogos? Isso acaba com a moral do time, perde a confiança, perde tudo. Aí teve o gol impedido do Helder. Inclusive falando de Helder, né? A zaga nesse primeiro tempo foi um desastre. Temos que falar aqui. A gente fala de apoiar e tudo mais e tal, não quero criticar ninguém,
Mas assim, a gente que tem papel jornalístico, papel de comentarista esportivo. Nós somos torcedores, eu sou torcedor. E aqui eu não tô querendo dar uma de amendoim. Cara, é analisar o jogo, pô. Qualquer um que assistiu sabe, pode dizer isso. A gente depois do segundo gol vai ver mais uma falha da zaga. Totalmente descoberto, totalmente desprotegida, totalmente aberto. Somente o Helder ali errou no tempo da bola. Aí ele fez o gol, claro, mas estava impedido, né? Inclusive, acho que não sei se foi nesse lance que demorou uma eternidade para ver se a bola se tava legal ou não tava legal. O que o VAR, além de não prestar, ele demora muito para as coisas acontecerem. Tanto é que os dois tempos tiveram longos acréscimos, né? Porque é isso, né? É absurdo, assim, né? Então, aí, enfim, mais um lance do Londrina perigoso. Tem uma outra bola que acho que vai mostrar aí, mano. Bizarro. Ou será que. Acho que nem sei se entrou nos melhores momentos. A bola passou rente ao gol. Eu falei, mano, vai entrar, mano, vai entrar. Esse daí também, mano. Pô, isso aí foi uma puta do vacilo. Contra o gol contra? Contra o gol contra do Augusto. Porque foi mesmo. Vacilo, a pega. Mas assim, o cara deles aqui, mano, ele cortou dois aqui facilmente. Caíram no corte do cara facilmente. Então, assim, pô, é complicado, mano. O Bolaça aí do. Mano, acho que foi o Hugo Sanches. Teve gente que falou que era o Pará, mas foi o Hugo Sanches que bateu essa falta. Aí, o nosso gol. Uma defesa do nosso ex-goleiro, né? Luiz Daniel, formado aqui, inclusive. E aí, o nosso gol, né? Deu uma puta esperança, porque foi com um bom tempo de podemos dizer assim, pra. Como eu falo? Pra gente. Pra gente conseguir virar o jogo, ainda sonhar na virada. Porque se o time faz o primeiro gol com 35 do segundo tempo, né? Tanto é que vê aí, a gente fez o segundo com 20. Né? O primeiro gol. Esse gol foi da hora, assim, que é o lance em si, né? Sabe? Aquela coisa de emoção ali e tal. Na verdade, quem fez o gol foi o Felipe Garcia, mas na súmula, e aqui no SofaScore tá contando como o Vitor Andrade, né? Mas vamos ver de novo o lance no replay. Foi o Felipe, que é o 90. Ixi, nessa câmera aí não dá pra entender muito bem, não. E quem tem como comemorando é a outra pessoa, né? Felipe Azevedo. Aí teve mais um lance nosso. Pode ver, os dois tempos. É que esse melhor momento é muito cortado, né? Inclusive vai ter lance que eu vou querer pegar aqui e nem tá aqui nesses melhores momentos, né? Já não tá aqui. A gente vai ter que puxar aqui no. Bom que esse jogo passou no YouTube deles. Aí vai ter como eu puxar. Porque. Não tem como ver aqui. E a gente vai ter que discutir esses lances aqui polêmicos dos pênaltis, né? Justamente porque ainda foram nossos, né? Mas assim, vocês podem ter visto normalmente, ainda que tenha cortado muita coisa. Porque foi um jogo muito bom. Foi um bom jogo. Isso não dá pra. É indiscutível. Foi um bom jogo. O Londrina, assim. Talvez deu um apagão, talvez não fizeram um bom segundo tempo. Aí é parte deles analisarem lá. Eu tenho que analisar o nosso, né? O nosso primeiro e segundo tempo foi muito bom, né? É o que a gente falou, muitos falaram, muita gente estava também, muitos eu vi decepcionados porque a gente queria muito a vitória aqui, né? Por estar jogando em casa. Mas o fato de jogar, da reação que foi, do fato de ter visto o time dominando assim o Londrina aí, jogando pra valer, falando, não, nós vamos brigar por essa vaga não vai ser fácil não, caralho. A gente vai brigar até o último momento. Então isso deu gosto de ver. Então assim, quando acabou o jogo, eu falei, puta, mano, caramba, não ganhamos. Só que eu fiquei assim com um sentimento bom. Tipo, pô, a gente lutou, porra. Não foi igual contra o São José. Eu falei isso pro Nakamura na saída do estádio. Não é igual em 2023 que a gente jogou aqui em casa porque daqueles 3 jogos a gente não venceu um. E foi contra o São José. Aquele jogo eu fiquei muito puto, mas eu fiquei revoltadíssimo. Foi um dos jogos que eu fiquei mais revoltado. Porque a gente criou eu vou falar mais ou menos exato aqui o número. A gente perdeu umas 803 mil chances de gol. Foi bizarro. Foi absurdo. Tá maluco. Assim, a gente teve chance de fazer 4-1 no São José. E a gente só empatou em 1-1 com eles. E foi o jogo que eliminou a gente praticamente ali. Assim, claro que não, né? Mas a gente venceu o Brusque depois, ganhou sobrevida e podíamos classificar subir lá em Ponta Grossa. E aí perdemos. Mas se a gente tivesse vencido do São José aquele jogo, era só vencer o Brusque que já estava classificado. Então, isso mostra que aquele jogo foi o chave, né? E aí a gente... então deu muita raiva isso, sabe? E aí veio o ano passado,
Teve o jogo contra o Remo, que a gente também reagiu. Só que foi diferente também, porque a gente também perdeu muito gol feito. E o Remo sentiu demais. E eu acho que nesse jogo, o Londrina, assim, se mostrou muito time, sabe? Então, eu acho que também fiquei com a sensação boa, porque eu fiquei pensando, e alguns também falaram isso no sábado. Meu, a gente ficou achando que ia a gente tomar uns 4-0. Sabe, igual que a gente levou do Figueirense? Aquele jogo ainda que foi um pouco fora ali de comparação, é, um outro momento e tal, das duas equipes. Mas assim, é aquela coisa assim de a gente tomar um vareio de bola. Eu falei, caramba, mano. Toda vez que os caras chegavam no ataque, era um desespero. Eu ficava preocupadíssimo ali na arquibancada. Porque os caras são muito rápidos. A nossa defesa completamente perdida. Mesmo jogando em casa, eu acho que era jogo pro Catalá, na minha opinião, colocar 3 zagueiros. Eu não entendi porque ele colocou o Augusto, com todo respeito ao Augusto, mas também o Helder, que é o xerife, vamos dizer, da zaga, e tem sido há anos o principal zagueiro. Não tava num dia inspirado, né? Enfim, tava complicado pra ele ali, errando muito tempo de bola, errando o desarme, errando corrida. Foi um Deus nos acuda, né? Depois no segundo tempo entrou. ah, Cara, ele tirou ainda um zagueiro, mano. Agora que eu vi, mano, que bizarro. Ele tirou ainda um zagueiro. Eu nem tinha reparado nisso. Porque durante o jogo ele tirou o Hugo, colocou o Rodrigo Ferreira. Ele tirou o Dudu Miraim e colocou o Bruno Silva. Ele tirou o Rodolfo, colocou o Vitor Andrade, que fez um dos gols. Fez. Participou. Tirou o Felipe Azevedo e colocou o Chaporã. Então o Catalá foi até ousado. E eu confesso que eu só tô sabendo agora disso aqui, porque eu não tava. No jogo a gente tá ali, mano. No locutor, antigamente o nosso antigo e finado locutor, que eu não lembro o nome dele. Que eu achei o Catalá ousado, tá? Nas modificações aqui, olhando aqui no time. Eu achei que ele pudesse colocar. Que assim, ele não esperava, né? E no segundo tempo ele não quis colocar um zagueiro porque ele ia acusar que ele não ia vencer o jogo. Né? E eu achei isso bom da parte dele. Ele poderia muito bem tirar um zagueiro, um cara de outro setor e botar na defesa para dar uma resguardada, porque esse time do Londrina é muito perigoso. Né? A gente tá errado. A gente não fez a leitura boa e eles fizeram. E aí a gente tá pagando preço. E aí, ele não fez isso. Então, isso foi um ponto positivo até do Catalá. Mas isso tem que ser estudado para os próximos jogos, porque a zaga deu muito mole. Não digo só os zagueiros em si, mas todo o sistema defensivo. E, novamente, com todo respeito a quem estava lá. Mas não entendi por que o Augusto estava. Eu não tenho nada contra o Augusto. Não é um mau zagueiro, mas aí ele jogou pouco na Série C. Não que isso seja um critério, mas entende o que eu quero dizer? Poxa, a gente viu muitas vezes o Saluceno jogar e eu ter sido ido muito bem. O Forster também. E olha que eu já vi muito torcedor aí criticando o Forster e que nessa Série C não criticou. Não que estejam certos ou errados, ou antes estavam errados ou certos. Só a questão que o torcedor assiste os jogos, quem realmente acompanha o Bernô, e tem a opinião. Né? Eu não era esse tipo de. Não tinha esse tipo de opinião. Porque eu gostava do Force. Eu acho que tinha umas questões dele, como acho que qualquer um jogador tem as suas. Senão, desculpa, eles não estariam só na Série C, eles estariam jogando na Champions League, pô. Mas, dito isso, eu acho que. Eu não entendi por que o Augusto foi titular. Né, eu antes, quando vi a escalação, eu já não entendi, porque eu falei, poxa, né, 2 zagueiros, um jogador que tem jogado menos, ser titular, o Londrina é o time que tem o melhor ataque, time perigoso, e aí o primeiro tempo foi isso, né. Então, assim, a gente se livrou de ter sido algo pior. Acho que foi o destino, foi Deus. Porque aquela bola na trave que vocês viram, e um outro lance que eu acho que não mostrou nos melhores momentos, a bola passando perto do gol, eu juro que eu tava assim, perto do gol. Eu vi a bola assim, eu falei, nossa, entrou mais um. Depois já saiu o segundo, então se aquelas bolas tivessem entrado, teria sido uns 4. Poderíamos ter saído do primeiro tempo com 4 sofridos ali. E aí o segundo tempo foi o poder de reação. E aí, enfim, se o primeiro tempo foi de esquecer, o segundo nos deu uma esperança, né? Porque aí a gente teve uma reação do time, a gente teve, enfim, uma postura totalmente diferente. Eu fiquei muito preocupado, temeroso, porque eu achei que ia voltar a mesma coisa. Com o Londrina amassando a gente tentando fazer alguma coisa. Porque apesar de o Londrina ter sido muito mais time no primeiro tempo, a gente chegou muitas vezes no ataque do Londrina no primeiro tempo, né? Se vocês for pegar os números aí, pô. E aí. Isso mostra que a gente tava buscando, né? Teve, como eu falei, teve até o lance ali do VAR, que foi um gol. O gol nosso teve o lance do pênalti, que foi também no primeiro tempo, né? O outro foi no segundo.
Então, assim, a gente não foi um completo derrotado no primeiro tempo. Tivemos algumas chances. O VAR, se tivesse marcado, a gente poderia ter diminuído. Talvez até evitado do Londrina fazer outro gol, porque talvez dariam já uma segurada no Londrina. Eles estavam com a moral boa, estavam indo pra cima, sabia que a gente estava ali no momento ruim, meio perdido, e aí eles foram ganhando espaço, ganhando terreno e dominando a partida cada vez mais. O segundo tempo voltou diferente, a gente conseguiu aproveitar melhor as chances, conseguiu dominar e se impor. Essa palavra de se impor eu acho muito importante dizer, porque acho que foi muito disso no segundo tempo. E aí a gente dominou, fizemos os 2 gols rapidamente, tivemos chance de fazer o terceiro, mas não foi aquele caminhão de gols perdidos também, né? Teve uma faltaça lá que vocês viram lá que o Luiz Daniel defendeu, e enfim, foi um segundo tempo de falar assim, olha, a gente tem um time que pode subir, que pode disputar, porque o Londrina vai disputar para subir, isso não tem a menor dúvida, não vai ser o time que vai ficar lá em quarto, né? É claro que a gente já tem a próxima rodada, vamos ver como é que vai ser o Londrina contra o Floresta, nós contra o Caxias, mas é de se esperar que o Londrina vai disputar até o final pro acesso, né? Então o Londrina é um time bobo. Então, a gente ter jogado tão bem no segundo tempo nos dá uma esperança. E como eu falei, né? Não fiquei tão bravo porque eu esperava que a gente fosse tomar uma sapecada. E aí, no final, depois do aquele começo de jogo, né? E do segundo dos 2-0 ali do Londrina. Então, acabou sendo uma boa. O jeito que foi depois no segundo tempo, a gente tem na reação e tudo mais. Claro que fica uma pontinha assim de decepção, porque a gente queria ter vencido, jogando em casa, e a gente teve condição de virar o jogo. E tem o lance dos pênaltis que a gente vai mostrar agora. Enfim, então vamos aos pênaltis aqui, pra gente depois ir pra classificação e encerrar aqui o programa de hoje. Aí, galera, tem o lance do primeiro pênalti, né? Que aí são 2 lances. Muita gente tá falando do que aconteceu, o VAR analisou esse lance. Mas pra mim são 2 coisas que aconteceram. E pra mim o pior é o que acontece no segundo. Na segunda. Não digo no segundo lance, mas não é o principal do que foi, ele acabou levando pro VAR. Se você vê a imagem aí, no destaque, tá a questão da bola, né? Que aí, bateu na coxa primeiro, depois foi na mão, não sei o que lá e tal. Mano, esse negócio de bola na mão na grande área é muito polêmico. A gente já passou por uma coisa que a gente nunca vai esquecer tão cedo. Aquele da Edna, né, contra o Palmeiras nas quartas lá no Allianz. A gente tava jogando muito bem. Tava 0-0 e a gente conseguiu fazer um gol. E aí teve a questão da bola. Não conseguimos fazer gol. Tô louco. Mas a gente tinha chance de sair na frente do placar. E aí teve a questão da bola, interpretativo, não marcou pênalti. Ali eu achei que foi. Agora nesse lance, cara, eu tô em cima do muro, mano. Eu não sei dizer se é ou não é. Olhando assim o replay. É que pra mim eu vejo a asa aberta ali, é pênalti, pô. Só que a questão que eu vi muita gente comentar, olhando ali no lance, no detalhe, tem a questão de bater na coxa, aí bateu na coxa primeiro, aí ali. Mano, é um negócio que também tem como tirar o braço. Não tem como o cara pular com o braço pra trás também, segurando os 2 braços. Não tem como fazer isso. Ele não consegue nem chegar na bola direita com os 2 braços pra cá. Você tem que pular aqui pra pegar o impulso e tal. E aí, enfim, só que pra mim o pior não é essa parte, mas sim ali atrás, gente, o Helder sendo segurado totalmente pelo cara do Londrina. E isso não é uma coisa normal, gente. No meu ver, não é normal. Não é normal isso, tá ligado? É o que eu coloquei até no Instagram lá do Resenha. São 2 lances nesse pênalti. E pra mim o segundo, o cara do Londrina aí segurando o Helder, pô. Pra mim é loucura. E aí no segundo lance a gente tem esse daí que é o cara, né? Que eu acho que, pelo que eu percebi, assim, o termômetro da torcida, da nossa torcida, esse foi mais bizarro do que o primeiro. E eu confesso que não lembrava desse lance, né? Porque esse não teve nem VAR, né? Não teve VAR. Então acabou passando despercebido. Mas eu lembro de um lance polêmico que a gente tava perto e que o juiz só mandou seguir. Eu falei, tá maluco? Não vai olhar isso? E aí, como passou assim, foi um jogo tão frenético, a gente acaba esquecendo de algum detalhe. E ficou na minha cabeça do primeiro tempo, mas esse do segundo tempo pra mim é pior também. E, cara, não existe isso, cara. Ele vai acusar que o outro simulou o pênalti. Mas, mano, olha ali como é que foi o lance, cara. Eu sei, cara, é complicado. É difícil, cara. É difícil assim, no sentido, não tô falando que é difícil de tomar uma decisão. Mas assim, não foi nem pro VAR, sabe? Pra que ter um VAR então? Na segunda fase, importante, agora tem VAR. Mas não usa. E quando usa, vai bosta nenhuma. Então é melhor não ter, pra ser a mesma bosta, entendeu? Enfim, complicado. Espero que esses lances não compliquem nossa vida nessa segunda fase. Mas tem que ser dito, isso daí não foi um detalhe qualquer, né? Porque foram 2 lances contra nós ainda, né? Complicado, gente, complicado. E aí tá a classificação, ficou aí tudo empatado, porque no outro jogo um resultado importantíssimo que rolou ontem, empate lá em Fortaleza entre Floresta e Caxias.
né? Então a gente acabou ficando aí tudo igual. Nessa primeira rodada, como o Pousa falou pra mim ontem lá, a gente tava no show, a rodada foi anulada. Então, assim, os dois times empataram. É claro que a gente tem um jogo a menos em casa daqui pra frente, e 3 fora, mas é aquela questão que a gente falou. Muitas vezes a gente tem jogado melhor fora do que em casa. Não acho que a gente vá fazer feio fora de casa. Eu acho que sim, o próximo jogo é o mais difícil. Podemos talvez dizer o do Londrina também, porque dependendo da forma que chegar lá, se for pra disputar CS com eles, vai ser também mais difícil ainda, porque é um jogo muito nervoso. Então, esse pode vir a ser o mais difícil, mas como não sabemos até lá como vai estar a situação dos dois times, hoje eu coloco esse jogo próximo aí contra o Caxias, o mais difícil da primeira fase, da segunda, melhor dizendo, por conta que eles jogam muito bem em casa, tem números muito bons em casa nessa Série C, então vai ser muito complicado no Centenário, a torcida vai comparecer, né, enfim, então vai ser um jogo complicado. Mas eu acredito no nosso Tigre para conseguir um empate, como a gente tem conseguido resultados bons fora de casa, né. Eu acho que contra o Floresta não é um parâmetro pra gente falar, porque a gente jogou com time reserva praticamente. Se você for pegar os últimos jogos fora, nós tivemos bons resultados. Os nossos maus resultados em casa no campeonato foram justamente em casa. Então, assim, vamos ver, claro. E depois tem o Floresta fora, que pode ser muito bom. Pra fechar, o outro grupo eu sei que pra gente não importa, mas estamos falando de Série C, então eu acho que é importante falar assim. Não importa pra gente, mas é Série C. E é um fato interessantíssimo, porque duas equipes já deram um puta salto. No nosso grupo, tudo indefinido, nada certo, nada, não dá pra dar palpite nenhum. Mas no outro grupo já pode afirmar que dois aí deram um puta salto, porque os dois ganharam fora de casa. E assim, a Ponte ainda venceu o Derby Campineiro, que é, puta, um dos maiores clássicos do Brasil. E aí os caras vencendo lá no Brinco de Ouro. Isso dá muita moral. A Ponte já era vista como um dos favoritos, apesar de que eu achava que o Guarani poderia embaçar porque chegou com moral, porque é um time que tava lá atrás e do nada, vum, né? E ainda com o peso do Guarani, de nome, da camisa, da tradição do clube. Eu esperava que poderiam dar um problema. É claro que ainda tem 5 rodadas e não tem nada perdido, né? Mas que dá uma balançada, né? A Ponte deu um puta salto já. E o Náutico também, viu? Venceu lá em Brusque, lá no Augusto Bauer. E é o favorito desse grupo, né, cara? Eu sempre falei aqui, ele é o favorito ao título da Série C, então, do acesso, do título, que seja. Então, o Náutico fez um belo resultado. Vitórias magras, 1-0, né? Acabou que nós e o Londrina fizemos mais gols aí na rodada, né, mas eles acabaram vencendo a Ponte e o Náutico, então foi um puta resultado bom pra eles. Agora eu jogo em casa, eu só não sei contra quem, mas não sei se eles vão se enfrentar. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, que o próximo é que eu vou ter que entrar aqui na classificação aqui. Mas assim, a próxima rodada vai pegar fogo, gente. Vai ser interessante. O próximo, eles nem se enfrentam, vai ser Náutico, Guarani e Ponte Brusque. Se os dois ganham, meu, uma mão no acesso já. Uma mão no acesso, assim, uma mão e... Não vou dizer 1,5, mas assim, fica muito encaminhado. Porque a única coisa que pode dar esperança pros outros times é porque se os dois, ainda que os dois vençam esse jogo, aí depois eles se enfrentam. E aí, dependendo do que acontecer, um já pode encaminhar, já pode garantir o acesso. E aí o outro, vamos supor que um desses times perca os 2 jogos, aí dá sobrevida pros outros times, né? Enfim, complicado. Mas muita coisa há de rolar aí, né? São 6 rodadas, mas é um tiro curto. Por isso que foi muito bom pra gente ter tido um empate aí do Floresta e do Caxias no nosso grupo. Então, temos aí a situação. E, gente, é isso. Então, esse foi a primeira rodada da segunda fase. Cara, não desanime, gente. Não achem que vai pipocar de novo, que vai estar tudo perdido. Foi só a primeira rodada. Foi em casa, assim, chato, decepção, uma parte. Mas o time reagiu muito bem. O Londrina é um time complicadíssimo, a gente percebeu muito bem no jogo. E Série C, segunda fase, é isso. Quadrangular final é isso. Eu acho que foi melhor já do que do ano passado, porque no ano passado a gente foi muito mal contra a Volta Redonda. A gente nem conseguiu reagir. Foi horrível o primeiro e o segundo tempo nosso. Então, já estamos na melhor, né? 2023, claro que foi melhor porque a gente venceu o primeiro jogo, mas a nossa campanha não foi legal, principalmente fora de casa. Então vamos esperar que agora esses 2 jogos a gente consiga pontuar. Se a gente conseguir pontuar nos 2 jogos, 2 empates, uma vitória e uma derrota e um empate, cara, tamo lindo. 2 derrotas, aí já não sei, né? E 2 empates também, não sei, mas pode não ser uma má ideia também, né? Acho que só o fato de, se a gente conseguir só um pontinho, já não sei. Mas vamos ver, né? Tem muita coisa pra rolar, tem os outros jogos aí também, a gente vai vendo aí, beleza? Mas, gente, é isso, obrigado. Valeuzão aí pra quem acompanhou até agora. Curta, se inscreva, comente no vídeo. E semana que vem estamos de volta aí, quem sabe com um bom resultado. E é isso, estaremos de volta, tá bom? Abração, galera, pra todo mundo. E boa semana pra todos. Tamo junto e até a próxima. Ontem a gente teve a perda muito triste do nosso amigo Guina. Com que trabalhou aqui no São Bernardo como assessor de imprensa por muitos anos. Ele que é um cara envolvido muito com a comunicação da cidade, ele é radialista, tem uma empresa de comunicação, a APREM, trabalha na Rádio Paraty aí há muito tempo.
Pô, o Gui é um dos caras mais referência que a gente tem de comunicação, né? Aqui no ABC, né? E é um cara que sempre promoveu muito esporte, né? O esporte como inclusão social, como uma forma de melhorar a vida das pessoas, uma forma de trazer saúde, uma forma de entretenimento, de bem-estar, de tudo, sabe? Não só do esporte, né? Eu falei até no post do resenha, não somente de esporte, mas em tudo, né? Mas, sobretudo, a gente pode lembrar, assim, como esporte, porque a gente fala de esporte, e o Guina sempre apoiou muito bem isso, né? Enfim, então, e ele sempre apoiou muito o Tigre, sempre foi um incentivador, sempre foi um cara que torceu. E nos últimos meses eu conversei com ele, né, por conta do Nadal, ele pegou o contato meu, a gente conversou que ele tinha um projeto dele que ele tava criando. Ele é um cara com um monte de tarefas, um monte de coisa. E aí ele viu o resenha, me chamou, porque ele achou interessante. Né? E aí a gente conversou algumas coisas, né? Na correria nossa, a gente acabou não tendo tempo de firmar uma parceria, mas a ideia era essa, né? Uma coisa que ele pudesse promover e eu pudesse ajudar ele com as coisas dele. Uma troca, sabe? É um cara muito bacana, ele era um cara muito legal, todo mundo gostava dele. Infelizmente não deixou, fiquei muito triste. Ainda mais porque logo esse ano foi o ano, posso falar que foi a época que eu mais falei com ele. Não foram tantas às vezes, mas a gente chegou uma vez a falar no telefone, ele ficou quase uma hora comigo no telefone. Pra ele falar dos projetos dele, pra ele falar as ideias dele que ele tinha, e se eu podia ajudar e tudo mais. Poxa, mano, fiquei chateadaço, mano, sabe, de verdade. Mas que Deus o tenha num bom lugar. Eu precisava usar esse espaço aqui agora que eu lembrei pra falar. Era um momento pra falar até no começo do vídeo ou no final, mas eu acabar esquecendo. É, então, mas é isso. Então, um abraço a todos os familiares, amigos, enfim, que é uma pessoa incrível e que gostava muito do nosso Tigre. Então, que o Deus receba um bom lugar, com certeza.